Amém. Seja bem-vinda, dona Vitória. Fiquem à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que tiverem ao longo da nossa aula. Hoje nós vamos estudar as sessões 111, a designação é a sessão 111 a 114 de Doutrina e Convênios. Bom, para começar nossa aula, amigos, amigas, queria fazer uma pequena pergunta de ponderação aqui para vocês. Deixa eu compartilhar uma tela. Aqui, aqui e aqui. Queria que vocês pensassem no seguinte, ó. Vocês estão vendo aí vocês estão vendo a tela? Sim, Estão vendo? Ok. Durante um momento difícil, quão confiante você se sente ou você sente que todas as coisas que acontecem irão contribuir para o seu bem? Durante um momento difícil, quão confiante você se sente que todas as coisas que acontecem irão contribuir para o seu bem? Opinião de cem por vocês. cento. 100% a Daniele, Vitória e Sabrina. Olha, a Daniele aí foi. E vocês, Vitória e Sabrina? Quão confiante vocês se sentem quando vocês estão no meio da tempestade? Apesar de extremamente difícil, eu também confio plenamente. Ok, se sente confiante, muito bom. E você, Vitória? Bom, acho que a minha fé tá fraca, então. É, olha, eu vou dizer, eu acho que não 100%, eu diria, que eu me esforço para confiar. Em alguns momentos, realmente, eu exerço muita fé, mas não é em todas as provações, 100%, eu estou confiante. Tem algumas que são bem difíceis. Nunca parei para quantificar o tamanho dessa confiança, mas tem umas que eu chego assim a pensar, duvidar e tal. Ok, ok. Obrigado, Vitória. Muito bom. Eu queria trazer essa reflexão nesse início, tá bom? Porque geralmente vai ser nesses momentos difíceis em que a gente vai ser testado nesse sentido, né? Da nossa confiança de que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Tudo que acontece, tudo, até as coisas de ruim. Porque às vezes no momento difícil é difícil a gente ver que algo vai ser bom para a gente. Então, é preciso ter uma grande confiança nisso. Por que que eu fiz essa pergunta? Bem, tem um contexto, isso tem a ver com opa, tem a ver com um capítulo da designação de hoje, que é da seção 111. Os santos e o profeta Joseph estavam passando por um momento difícil na igreja, nesse momento. Ah, Vitória, você pode ler para a gente esses dois partes, por favor? A igreja estava profundamente endividada devido aos custos da construção do templo de Kirtland e da compra de terras em Ohio, no Missouri. Alguns santos estavam sendo forçados a se mudar. Joseph Hyrum Smith, Oliver Calder e Sidney Rigdon viajaram mais de 965 quilômetros de Kirtland, Ohio, até Salem, Massachusetts. Um relato afirma que eles podem ter ido atrás de uma casa com um tesouro escondido. Olha só, né? A igreja estava passando por desafios, muitas dívidas e dívidas envolvendo o templo. E olha só, o nível de desafio foi tão grande que o, o profeta foi atrás, né, junto com algumas pessoas, de um tesouro escondido numa casa. Olha só, tão desafiador estava sendo a situação financeira naquela época da Igreja dos Santos. E aí
Em resposta a essa circunstância, veio a seção 111 de Doutrina e Convênios. Vamos ver o que que o senhor ensinou sobre isso, sobre essas circunstâncias que os membros estavam enfrentando. Vamos ler aqui esses versículos 1, 2, 5, 6 e 8. Vou pedir para Dani ler o 1 e o 2 e o João ler o 5, o 6 e o 8 para gente. Ok. Eu, o Senhor, vosso Deus, não estou descontente com vossa viagem, apesar de vossa insensatez. Tenho muitos tesouros para vós nesta cidade, para o benefício de Sião, e muita gente nesta cidade, que reunirei no devido tempo para o benefício de Sião, por intermédio de vós. Não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Não vos preocupeis com Sião, porque serei misericordioso com ela. E o lugar onde é a minha vontade que permaneçais, principalmente, ser-vos-á indicado pela paz e poder de meu espírito, que fluirá para vós. Ei, aí eu queria perguntar para vocês, amigos, o que que vocês acham de acordo com essa escritura que o Senhor o que que o Senhor achou? O que que o senhor pensou dessa decisão deles, dessa viagem que eles fizeram, de acordo com essa escritura? E quais foram os conselhos que o senhor deu a eles em relação aos desafios que eles estavam enfrentando? O que que o senhor pensou sobre a viagem que eles fizeram e quais foram os conselhos que ele deu a eles? Dani? Ele achou insensato, né, que eles fizeram, porém, todavia, entretanto, com toda a sua misericórdia, bondade e sua mansidão, ele enviou soluções, né, deu uma esperança de futuro e exortou a confiança, porque nós devemos exercer a fé, né, de que as coisas vão acontecer conforme a palavra do Senhor, e aí ele foi bem, né? Ele colocou sua palavra e nos exortou a confiar e prometeu grandes bênçãos. Ok, ok. Aí eu pergunto, obrigado, Dani. Como é que a gente é insensato às vezes, meus amigos, nas nossas provações, nos momentos difíceis, na opinião de vocês? Ficar parado e também fazer algo que está fora do nosso alcance. Eu acredito que a gente deve sim acreditar. Eu sou uma pessoa muito, eu acredito muito no impossível. Muito, muito, muito. Mas eu acredito que o impossível quem vai fazer é Deus. E eu procuro trabalhar com o que eu tenho, né? Não fazer algo a mais. Por exemplo, assim, eu quero muito fazer uma viagem, né? Eu quero mudar, quero fazer uma viagem. Eu não vou, por exemplo, pegar um empréstimo para fazer isso. Eu procuro Hum, trabalhar com o que eu tenho. Procuro, por exemplo, eu acho que a solução mais viável, ao invés de eu pegar um empréstimo, seria, por exemplo, fazer uma varredura na minha casa e montar um bazar de coisas que eu não uso mais, de coisas que estão só ocupando espaço e, 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 e tempo aqui e fazer um bazar, por exemplo, para fazer um cofrinho, colocar num CDB para me render um valor. Então, eu penso dessa forma. Agora, que, por exemplo, o Senhor pode, sim, claro, mover a mão dele e, por exemplo, convidar alguém da cidade que eu quero ir e dizer e mandar uma mensagem para mim: olha, Dani, tem um emprego aqui, você quer trabalhar aqui conosco hoje? Para isso, a minha mala já está até pronta. Então, eu confio, a minha confiança no Senhor ela é assim. Ele faz o impossível, né? Mas eu, como ser humano, né, como uma pessoa que está aqui no estágio probatório, eu preciso fazer o que está ao meu alcance, não fazer algo que vá, por exemplo, me gerar uma dívida. ok. Obrigado, obrigado, Dani, muito bom. João? Eu achei interessante que o Senhor ele fala que ele não ficou descontente com a decisão errada que eles tomaram, né? Só que eu gostei que no versículo 2 ele diz que, mesmo que não existam, na minha visão, né, não existam tesouros lá que eles estavam procurando, né?
o Senhor ia mostrar tesouros para ele a benefício de Sião, que eles poderiam encontrar muitas pessoas lá com que poderiam conhecer o Evangelho. Então, eu fico pensando que a nossa vida, mesmo que às vezes a gente tome decisões erradas, né, decisões insensatas, a gente pode tirar algum proveito disso, né? A gente pode ver com os olhos do Senhor e tentar encontrar as bênçãos, mesmo em meio a decisões erradas. Tentar reconhecer, né, primeiro, o que que a gente pode fazer de diferente e tirar um proveito daquilo, porque de todas as coisas a gente consegue tirar uma bênção, ser gratos, né, por qualquer tipo de coisa, de provação. E o Senhor espera que a gente possa ter essa visão, né, essa perspectiva eterna, de que todas as coisas podem ser uma bênção a benefício da sua obra. Opa, interessante essa perspectiva, João. Muito interessante, obrigado. Tem a ver um pouco com o início da aula, nossa pergunta de introdução. Certamente, às vezes, a gente vai tomar algumas decisões insensatas na nossa vida. E ainda assim, o Senhor espera que a gente tire lições dessas experiências, né? Tire verdadeiros tesouros de conhecimento, né, delas. Sabe que o presidente Oaks até tem uma citação aqui que ele ensinou que isso é até inevitável para nós, às vezes, tomarmos essas decisões insensatas, né? E como é que a gente pode lidar com elas, trabalhar com elas, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui sobre o que ele ensinou. Sabrina, pode ler para nós? Não sei se a Sabrina consegue aí. Ou a Vitória? Eu Oh, posso. vai lá, Sabrina. É inevitável cometer erros durante o processo de crescimento na mortalidade. Evitar todos os possíveis erros seria evitar todas as possibilidades de crescimento. Na parábola dos talentos, o Salvador falou sobre um servo que estava tão preocupado em minimizar o risco de perda devido a um mau investimento que escondeu seu talento e não fez nada com ele. Tal servo foi condenado por seu mestre. Se estamos dispostos a ser corrigidos por nossas falhas, erros inocentes podem ser uma fonte de crescimento e progresso. Hum, que tem uma diferença aqui entre um tipo de erro que a gente pode cometer e ser insensato e que pode nos ajudar a crescer. Vocês conseguem identificar aqui que ele ensinou? Eu acho que não é qualquer erro, né? Ele fala aqui, ó. Presente, Pode eu, falar. eu acredito que ele fala assim sobre erros inocentes, né? Podem ser uma fonte de crescimento. Eu acho que a diferença desses erros pode ser de erros que afetam a nossa dignidade, por exemplo, decisões que afetam a nossa dignidade. São erros que não são inocentes, são muito graves e que precisam ser corrigidos prontamente, né? Eu acredito que essa diferença, né, de erros que não afetam o nosso espírito pode ser o que ele esteja citando aí nessa frase. Ok, obrigado, João. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Esses erros, algumas escolhas insensatas, às vezes a gente vai tomar mesmo. Elas podem ser uma fonte de crescimento e progresso, mas a gente tem que tomar cuidado de sermos insensatos, como eu posso dizer, de propósito, nos rebelarmos contra Deus, de propósito. E aí nós não vai ser algo inocente, vai ser de propósito. E aí isso não vai servir para nosso crescimento e progresso, esse tipo de rebelião. Quando nós vamos contra algo que nós sabemos que é contra os mandamentos de Deus. E algo que é interessante aqui, que podemos lembrar, é que às vezes a gente pode ser insensato quando a gente se preocupa demais com as coisas deste mundo e deixa de seguir as coisas do Espírito. Eles estavam muito preocupados com as dívidas. O Senhor fala, não se preocupa com as suas dívidas, porque eu vou dar poder para vocês de pagá-las.
Não se preocupa com isso. E ele fala: ser-vos-á indicado pela paz e poder do meu espírito que fluirá para vós. O espírito iria indicar a eles e a revelar a eles como resolver essa questão. Nos momentos difíceis da nossa vida, eu testifico que o espírito pode nos ajudar a indicar o caminho a seguir e a respostas para as questões difíceis, para que a gente não possa tomar decisões insensatas. Mas ainda assim, se a gente tomar, lembra, o Senhor não vai se irar ou virar as costas para nós. Faz parte do plano e se a gente se arrepender e se voltar para Ele, essas experiências podem ser tesouros para nós. Continuando ainda, tem mais algo que o Senhor ensinou para eles sobre isso, sobre essa circunstância deles. Aqui no versículo 11. Dani, pode ler para nós? Ok. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, mas sem pecado, e ordenarei todas as coisas para o vosso bem, tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las. Amém. Ok. Ó, ele faz. Lá ele falou, ó, não vos preocupeis com as vossas dívidas. E aqui ele fala, ó, sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado, e eu ordenarei todas as coisas para o vosso bem. Lembra daquela pergunta? Como é que a gente tem confiança de que todas as coisas vão ser para o nosso bem? Aqui, ó, o Senhor fala, ó, ordenarei que todas as coisas sejam para o vosso bem. Aí eu queria perguntar para vocês, na sua opinião, o que que significa isso, ser prudente como as serpentes? Porque é algo que ele pede para a gente ser, para que ele possa fazer com que todas as coisas sejam para o nosso bem. Mas o que significa isso? Sabrina? Eu não sei. Não sei, professor, porque eu não conheço muito de serpente. Vamos já também não conheço muito, mas vamos já descobrir. Que bom. Sabrina, você ia comentar algo? As serpentes, elas não se colocam em risco. Elas sempre procuram ter cautela antes de emboscar a presa, né? Elas têm uma visão ampliada e... Ai, como é que diz? A visão delas é específica para ver de corpo inteiro a sua presa. Então, elas são muito prudentes porque elas não se colocam em risco. Elas analisam toda a situação. Mas eu acredito que quando ele fala sem o pecado é porque elas também são traiçoeiras, né? Ah, Então, a gente precisa ser prudentes com ela, como elas, ao analisar as situações que a gente está se colocando, mas ao mesmo tempo não se deixar levar pelas influências do inimigo. nossa, que boa leitura, Sabrina. Você entende de serpentes. Muito bom. Só acrescentando isso que você nos ensinou, tem uma declaração do manual do aluno do Instituto que tem uma explicação interessante sobre essa característica que a gente precisa ter. Ah, obrigado, Sabrina. Vitória, você pode ler para nós essa declaração? Sim. Quando. É essa que está aqui do lado? Isso. Quando mandou que seus discípulos saíssem para pregar o Evangelho, Salvador disse-lhes que fossem prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Em nossa época, o Salvador deu um conselho semelhante a seus discípulos ao declarar: Sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado. Essas duas escrituras nos ensinam que os discípulos do Salvador precisam unir a sabedoria com a inocência e a pureza. A tradução de Joseph Smith salienta a importância da sabedoria nos servos do Mestre. Portanto, sede servos prudentes e inocentes como as pombas. Ok. Isso é o que significa. O Senhor espera que a gente possa unir a nossa sabedoria, que é a capacidade de saber escolher
o bem ao invés do mal, de escolher a retidão com a nossa inocência e a pureza, a dignidade e a virtude. E se nós tivermos essas qualidades, não importa as circunstâncias da nossa vida, o Senhor promete que vai ordenar todas as coisas para o nosso bem. Tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las. Essa é o que podemos fazer para recebermos essa bênção. Então, tem uma declaração do presidente Hinckley que ele fala sobre isso, né? Como é que o Senhor faz com que todas as coisas sejam para o nosso bem? Deixa eu ver aqui. Dani, você pode ler para nós? Dani, na escuta? Sim, claro, perdão, eu estava fazendo anotações. Aí demorei para voltar à tela. Ok. Não? Tudo vai dar certo, não se preocupe. Digo isso a mim mesmo todas as manhãs. Vai dar tudo certo. Se você der o melhor de si, tudo vai dar certo. Coloque sua esperança em Deus e siga em frente com fé e confiança no futuro. O Senhor não vai nos abandonar, Ele não nos abandonará. Ok. Olha só, eu queria que... É uma promessa aí, né? Que o o presidente Hinckley está falando, né? Tudo vai dar certo. Não se preocupa. Tudo vai dar certo. Eu queria que vocês pensassem, tentassem lembrar de uma ocasião na sua vida em que vocês estavam passando por um desafio. O desafio dos Santos lá era um desafio financeiro muito sério. Mas queria que vocês tentassem lembrar de um desafio que vocês passaram em que você sentiu que tudo ia dar certo por causa que você estava sendo prudente, que você estava se esforçando para ser digno, para ser puro e para colocar sua confiança no Senhor. E por causa disso, você teve esse sentimento de que tudo ia dar certo. Eu Consegue? posso relatar algo que aconteceu agora mesmo. Ok. Porque como eu estava comentando no início da aula, eu passei a semana muito doente e eu trabalho como profissional liberal, né? Início do mês, assim, eu aguardo receber os pagamentos das pessoas, né? E até hoje, dia 9 ainda não tinha recebido nada, nem um Pix. E amanhã eu tenho atividade, né, para fazer do que eu sou da liderança do jazz, então eu estava aqui, mas eu estava super tranquila. Eu sabia, eu tenho essa confiança, essa tranquilidade, que todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus. E agora há pouco caiu um depósito na minha conta. Então, tem pessoas assim que uma semana antes, ou então 3 dias, 5 dias antes já está desesperada e tal, e eu fico muito tranquila. E às vezes no mesmo dia, na mesma tarde, sabe? E eu só simplesmente vou. Eu já estou sempre já até com a roupa pronta, já. Às vezes ainda não caiu o Pix na conta, mas eu já estou vestida para sair. E quando vê, acontece, porque é isso mesmo. A gente tem que ter confiança, né, no Senhor. E aí, quando acontece, eu só agradeço e conto para as pessoas também, eu compartilho meu testemunho, digo que é um milagre, que é mesmo, e é assim. E também teve uma ocasião que eu queria compartilhar com vocês, eu vou tentar resumir. Quando teve a conferência do Sejaz, eu estava passando um momento que eu estava trabalhando em 2 lugares. Eu tinha montado meu escritório, tinha um escritório físico montado na pedreira, tinha investido alto, né, nele, e também para manter ele nesse início, porque a advocacia a gente sabe que a gente não recebe logo, eu continuei trabalhando no shopping, que foi um emprego que eu aceitei como vendedora no turno da noite. E aquele momento ali, eu estava passando muito aperto financeiro, porque eu tinha acabado de mudar, fui por uma questão de situações mesmo, eu precisei mudar para morar sozinha, eu estava mantendo uma casa sozinha, montando o aluguel do escritório e trabalhando à noite. E eu não tinha R$ 1 na minha conta para alugar um vestido, para ir para o Sejage, para ir para o baile, né, do Sejage. Eu tinha R$ 0 e eu faço consulta com o psicólogo todas as semanas, né, eu faço terapia.
E aí, esse dia da terapia foi um dia que eu chorei muito, muito, muito. E aí ele falou, mas por que tu tá chorando tanto? Eu falei, porque eu tenho dois empregos e eu não tenho R$ 1 para ter um vestido para ir numa festa. E aí ele falou assim, calma, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E aí eu saí nesse dia da consulta ainda chorando e eu fui encontrar, né, a mãe do meu ex-namorado. E ela estava no hospital, eu encontrei com ela e ela falou assim, eu perguntei para ela, você tem um vestido para me emprestar? Porque eu tenho um baile para ir, eu não tenho vestido. Aí ela falou assim, olha, os vestidos que eu tenho, eles não vão dar certo para os que tu tá usando agora, porque eles têm decote, costa nua, então não vai dar certo. Mas faz o seguinte, vai lá naquelas lojas onde a gente alugava os vestidos anteriores para ir nas festas, nos casamentos, e eu vou te passar um Pix de R$ 150 para te alugar um vestido para ti. Aí eu fiquei assim, para mim aquilo já era um milagre, né? Aí eu peguei e fui lá, não, fui justamente nesse local que ela me indicou, e aí quando eu cheguei lá, eu não sei porque alguma coisa estava muito forte em mim, eu sempre procuro, né, seguir a minha intuição, que para mim não é mais intuição, é o espírito, e estava me dizendo para eu escolher um vestido azul. E aí, quando eu cheguei lá, ela não tinha nenhum azul, a não ser o que ela trouxe para experimentar. Quando ela trouxe, eu falei, moça, por favor, eu não vou nem vestir esse vestido, porque eu não tenho dinheiro para pagar ele. Ela falou, calma, experimenta, experimenta. Aí eu experimentei. Aí eu falei assim, aí o vestido caiu como uma luva, sabe? E ela disse assim, quanto tu tem para alugar um vestido? Eu falei, R$ 150. Ela falou, vai ser esse o valor que eu vou alugar esse vestido para você. Eu fiquei assim, na hora eu não tava. Sinceramente, parece que eu tava vivendo em outro mundo, um mundo no oitavo céu, no céu mesmo. Aí ela falou assim pra mim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz esse vestido e é a réplica do vestido da Cinderela. Eu nunca tinha assistido esse filme, eu não assisti ainda até hoje esse filme da Cinderela. Aí disse, esse vestido é a réplica do vestido da Cinderela. Eu amo a Cinderela. E eu fiz esse vestido para usar no carnaval. Só que aconteceu algo na minha família que eu não vou poder ir mais pro carnaval. Então eu estava orando ao Senhor e perguntando a ele sobre tudo o que tinha acontecido, e eu estava muito triste. E quando eu falei amém, você tocou a campainha me pedindo um vestido azul. Então, esse eu tenho certeza absoluta que esse vestido é para você. E ela falou assim para mim, e o valor do aluguel desse vestido é 1.500, porque ele é primeiro aluguel, ele acabou de fazer e tal, tudo. E eu fiquei assim chocada. E é justamente 10% do dízimo, né? Eu fiquei assim, então para mim é um milagre, né? E aí eu fui com o vestido, ainda ganhei o Rainha do Baile, que era um sonho meu de infância, que eu sempre amei esses filmes dos Estados Unidos que tinha Rei e Rainha do Baile, e acontecia tudo aqui na minha vida, tipo, ensino médio, formatura, nada, eu nunca tinha Rei, Rainha do Baile, porque não é típico daqui. Aí eu fiquei assim, chocada, e foi muito bom. Então, para mim, isso é um milagre, assim. E começou tudo com a frase do meu psicólogo, né? Dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu estava assim, desesperada nesse dia, mas eu vi a mão do Senhor, assim, em todos os momentos. E é um milagre muito grande mesmo que aconteceu. Obrigado, Dani, por compartilhar, muito bom. João, você queria compartilhar algo também? Eu ia compartilhar uma experiência que eu tive ontem, né? Só que ela não teve um final feliz assim tão bacana como o da Daniele, né? Ainda, né? Espero que tenha. Vai Mas ter, eu, confia. boa, eu tava anotando meus gastos ontem, que eu tava tendo ao longo do mês, para pagar as contas. E eu tento ser o máximo organizado possível, sabe? Para não me perder, não perder a data de vencimento dos boletos e tudo mais, né? E aí eu tava muito triste porque a minha esposa não tava me ajudando a organizar, né? Tipo, ela tava mais dificultando do que ajudando. E aí eu sentei com ela, compartilhei pra ela que eu tava muito preocupado, né? Que talvez seria um pouco difícil de pagar as contas esse mês. E aí ela falou, pediu perdão pra mim, falou que ia melhorar na organização. E aí eu continuei muito preocupado. E aí eu fui pra sala, eu me ajoelhei, fiz uma oração pro Senhor e pedi para que Ele me ajudasse. Eu a me ajudasse a passar por esse momento. E aí eu tive a, a ideia, né? Tive a inspiração de vender o meu computador. Eu falei assim, bom, meu computador ele é um item que eu gosto muito, um item precioso, mas eu preciso fazer alguns sacrifícios. E aí eu anunciei para vender meu computador
e eu senti que o Senhor ia me abençoar, sabe, dessa forma. Eu senti quando eu terminei minha oração de que o Senhor ele ia me abençoar só depois que eu fizesse a minha parte. Eu, eu não ia conseguir pagar minhas contas se eu ficasse só esperando o dinheiro cair do céu. E a preocupação ela ainda existe, né? Ainda ficou, mas depois que eu orei pro Senhor e entreguei o meu coração para Ele, eu senti Ele me confortando, dizendo que assim como Ele falou para Joseph Smith, tudo ia ficar bem, né? Não importa o que aconteça, quando nós fazemos a nossa parte, tudo vai ficar bem. Tô esperando agora ter o final feliz, né? Para que eu consiga vender o computador e dê tudo certo. Puxa, obrigado, João. Obrigado por compartilhar, né, sua experiência. Eu fiquei, quando você estava falando aí da sua experiência, da inspiração que você teve, né? Eu lembrei aqui do versículo 8, né? Só compartilhar de novo aqui, versículo 8 da seção 111. O Senhor diz aqui, ó, ser-vos-á indicado pela paz e poder do meu espírito, que fluirá para vós. E eu sei, João e meus amigos, que. Oh, eu nem compartilhei, né? Acho que eu compartilhei. Eu sei que às vezes a gente vai ter alguns desafios que a gente precisa fazer isso mesmo, João. A gente precisa dobrar nossos joelhos, como a Dani também fez, e orar ao Senhor, pedir ajuda dele. E ele vai nos inspirar, ele vai, pelo poder do Espírito, ele vai nos indicar o que fazer. E isso vai trazer paz para nós, porque a gente vai ser guiado por ele. E obrigado pela experiência de vocês. Eu oro para que possa correr tudo bem, João. Você possa continuar seguindo o Espírito. Ele vai te indicar. E eu sei, como a Sabrina compartilhou aqui em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas vão contribuir, meus amigos, para nós que amamos a Deus. Todas as coisas vão ser boas, vão ser para o nosso bem. Como o presidente Hinckley falou, pegando a frase dele, tudo vai dar certo. Eu só quero chamar a atenção de algo. Tudo vai dar certo, não se preocupe, se nós estivermos guardando os mandamentos, se nós estivermos sendo obedientes, se nós não estivermos guardando os mandamentos, se nós não estivermos sendo obedientes, não há garantias para nós de que tudo vai dar certo. Não há garantias para nós de que a gente não precisa se preocupar. Essa é uma grande diferença. Essa semana eu conversei com um membro que ele está passando por muitos desafios, inclusive financeiros. E não tem como a gente plantar banana e colher maçã, né? A gente planta banana e colhe banana. A gente planta maçã e colhe maçã. Aquilo que a gente plantar é aquilo que a gente vai colher. Para a gente colher coisas que vão dar certo, a gente tem que plantar retidão na nossa vida, plantar obediência, plantar confiança no Senhor. E aí todas as coisas, de um jeito ou de outro, vão dar certo no final. A gente pode ter plena confiança no Senhor, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Professor, posso compartilhar um sentimento que me veio aqui agora, no momento? Pois não, por favor. Faz um tempo que hoje a gente está batendo muito nessa tecla do financeiro, né? Tanto com tudo, né? Desde o início da aula, as nossas próprias experiências e tal. E há muito tempo eu tive uma inspiração, eu tava acordando e aí eu senti aquela inspiração, Provérbios 30 alguma coisa, né? E eu fui, né, procurar na biblioteca e eu encontrei Provérbios 31, né? Provérbios 31, ele é uma rainha declarando para o seu filho como que ele, sendo um príncipe, vai escolher uma esposa para casar, né? E lá em Provérbios 31, a palavra do Senhor, ela indica como nós mulheres devemos agir na vida dos nossos esposos, né? E na nossa própria vida também. Então, se a gente for parar para estudar essa leitura, a gente vê que exercendo fé no Senhor
E bem como você disse, que a gente não pode plantar banana e colher maçã e vice-versa, né? Exercendo fé no Senhor e exercendo princípios básicos, como acordar mais cedo, fazer algo, empreender, a gente pode sim ter um futuro próspero, né? E eu me inspiro muito nessa palavra, né? E também busco estudar as coisas que estão destacadas lá nela. Eu sempre estudo Biblioteca do Evangelho pelo computador, porque vem os destaques, né? E aí também ele leva para a ociosidade, e fala que a ociosidade ela não é a bem-aventurança de Deus, né? E por aí vai. Então, algo que eu queria compartilhar com vocês que eu faço para que as coisas possam estar sempre em alinhamento. É claro que como vocês bem, como nós compartilhamos, né? Às vezes acontece uma coisa aqui e ali, e às vezes não é porque a gente faz errado ou deixou de fazer. A própria Conferência Geral, o presidente veio dizendo, né, que não sei se foi presente, mas algum discursante disse que o Senhor, ele nos. Foi um discursante que falou sobre que ele tinha dificuldade com física e matemática, e quando ele pensava em desistir, eu vi o Senhor dizendo que era um teste, né? Que o Senhor estava testando ele para que ele ficasse bem melhor naquilo. Então é sobre isso, é realmente fazer a nossa parte e nas dificuldades ter confiança no Senhor e persistir, perseverar. Obrigado, Dani. Fiquem à vontade para compartilhar sentimentos que vocês tiverem. Isso é muito bom. Obrigado por compartilhar. Seguindo essa linha que a gente está indo aí, e essa experiência de vocês, eu queria compartilhar algo que está lá na seção 112 de Doutrina e Convênios. Ah, nessa sessão, a gente pode ver essa sessão foi muito direcionada para Thomas B. Marsh. Ele foi o presidente do Quórum dos Doze, primeiro presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, e na época dessa sessão, a, a igreja estava enfrentando, além dos questões financeiras, estava começando a enfrentar alguns problemas de apostasia, inclusive de alguns líderes, inclusive de membros do Quórum dos Doze Apóstolos. O banco da igreja estava falindo. Ah, o, esse Thomas B. Marsh estava chateado com o profeta, porque o profeta estava chamando missionários para missões, e ele achava que ele que tinha que chamar, porque ele era o presidente do Quórum dos Doze. Então ele estava começando a criar uma oposição contra o profeta, Thomas B. Marsh. E aí o Senhor dá alguns conselhos para ele nessa sessão 112, muito relacionado também ao orgulho. E o orgulho é algo que todos nós podemos melhorar um pouco, né, em níveis diferentes. Mas eu gostaria de compartilhar aqui conosco alguns conselhos que o Senhor deu para Thomas B. Marsh que são muito aplicáveis para nós. Ah, lá na seção 112, os versículos. Deixa eu compartilhar aqui alguns versículos. Os versículos 2, 3 e 10. Vamos ler esses versículos. E aí eu queria que, à medida que nós fôssemos lendo, eu queria que vocês tentassem identificar palavras e frases que são mais significativas para você. E por que que você escolheu essas palavras e frases, tá bom? De conselhos que o senhor está dando para Thomas B. Marsh. Ah, Vitória, pode ler o 2 e o 3 e a Sabrina o 10? Em verdade, eu te digo, havia algumas coisas em teu coração e contigo com as quais eu, Senhor, não estava contente. Contudo, sendo que te humilhaste, serás exaltado, portanto, todos os teus pecados são perdoados. Ser humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará a resposta às tuas orações. Palavras e frases chamam a atenção de vocês aí, que poderiam até ter ajudado Thomas B. Marsh, mas que também pode nos ajudar em nossa vida.
Sabrina? Para mim é o versículo 10 inteiro. Por que, Mas Sabrina? principalmente quando ele fala ser humilde, né? Não sei em que momento da minha vida eu comecei a pensar assim, né? Mas sempre que eu estou passando por um momento de adversidade, eu penso em três coisas. Eu falo para mim mesma, né? Três coisas. Eu falo que eu não posso murmurar, eu não posso perguntar o porquê, e eu preciso aceitar o que o Pai Celestial tem para mim naquele momento. Acho que isso vai muito também de ser humilde, principalmente na parte de aceitar. É, acredito que eu comecei a pensar assim logo depois que meu pai faleceu, porque foi um momento extremamente difícil, onde eu tive que aceitar, né? Não tinha o que eu fazer, apesar de que naquele dia eu orei bastante, mas eu simplesmente eu senti no momento daquela oração que eu estava fazendo que eu precisava simplesmente aceitar. Então, desde então, eu falo para mim mesmo essas três coisas. Não adianta eu murmurar em um momento de adversidade, porque isso só vai prejudicar a mim mesma. Né? Independente se a adversidade que eu estou passando seja um teste ou seja pelas consequências das minhas escolhas, murmurar sobre aquele fato não vai adiantar. Simplesmente vai me deixar pior do que eu provavelmente já vou estar. E. Ai, foi mal, eu tô doente, tô Não, tudo tossindo bem. bastante. Tudo bem. E ai, como é mesmo? Eu preciso aceitar a vontade do Pai Celestial, porque se aquele momento de adversidade é um teste para mim, eu preciso mostrar para ele que eu tenho capacidade de enfrentar, que é apenas um momento de adversidade, mas que as coisas vão ficar bem logo depois, e que eu não posso perguntar o porquê. Eu lembro disso, que eu lembro sempre de uma cena de um filme. Não era bem exatamente um filme cristão, assim, né? Mas falava um pouco sobre a Bíblia e sobre a situação de um rapaz quando ele perdia a noiva dele. E ele questionava os porquês a Deus. E foi uma cena que me tocou bastante, porque eu sei que não adianta eu perguntar o porquê. Se o Senhor tem um propósito para mim, seja no momento de adversidade ou seja em outra situação, eu não preciso perguntar o porquê, eu preciso confiar nele. Então, esses três fatores, eu preciso de humildade, eu preciso ser humilde. Tanto para aceitar o que ele tem para mim, quanto para não reclamar, se não for algo que eu esteja esperando, se for algo que seja contra os meus desejos. Né? Então, esse versículo me chama bastante atenção porque ele ressalta que nós precisamos ser humildes para o Senhor poder conduzir a gente naquele momento de adversidade. Sabrina, amei sua definição. Amei mesmo. Nunca tinha pensado sobre isso. É não murmurar, aceitar a vontade do Senhor e não perguntar por quê. Eu penso que de fato essas atitudes, além de nos ajudarem a ser humildes, elas preparam o nosso coração para sermos conduzidos pelo Senhor, para recebermos revelação, inspiração e para entender a vontade dele na nossa vida e aceitar a vontade dele, né? Como você falou da experiência do seu pai. Poxa, obrigado. Queria que a gente pensasse sobre isso. Meu convite, um convite final, está chegando no final da aula, mas queria que a gente pensasse o que que significa ser humilde para mim, na minha vida hoje. Como é que eu, como é que a minha humildade tem me ajudado a ser conduzido pelo Senhor, a receber respostas para as minhas orações, que pensando na experiência do João aí, que compartilhou conosco, que ele dobrou os joelhos dele, orou, recebeu uma inspiração, ele foi humilde, e o Senhor tem conduzido ele. Como é que nós temos demonstrado nossa humildade ao Senhor? Tem várias formas da gente demonstrar humildade ao Senhor. Eu queria compartilhar com vocês aqui.
um vídeo de uma experiência do Elder Anderson, do Quórum dos Doze. Ele compartilha um testemunho, na verdade, basicamente é um testemunho. E nesse testemunho, ele ensina que uma das formas que a gente tem de demonstrar, que a gente pode demonstrar nossa humildade, é de buscar sermos corrigidos. Porque uma das definições de humildade é ser alguém ensinável. E às vezes, para sermos ensináveis, precisamos ser corrigidos. Um problema de Thomas B. Marsh, um dos problemas dele é que ele não aceitou a correção. Ele se afastou da igreja, ele ficou muitos anos afastado, mas felizmente voltou. Mas teve muitas pessoas que se afastaram dessa época da igreja e não voltaram, porque não aceitaram correção, não buscaram a correção e não aceitaram, não foram humildes. E tem muitas pessoas hoje, amigos, que podem ser tentadas a deixar o redil por causa de orgulho. Então, vou compartilhar esse vídeo com vocês, é um testemunho do Elder Anderson sobre podemos buscar a correção. E depois eu queria ouvir o que chama a atenção de vocês, o que vocês podem aprender com essa experiência dele. Deixa eu compartilhar aqui. Honest. Opa, opa. Agora vai. Peraí. Agora vai. Kid. Honest, sincere, personal prayer in those quiet moments. Honest, sincere, personal prayer in those quiet moments opens the window to revelation from our Heavenly Father. We hear Him. He speaks to us. I found in my own life, when a loved one or a friend suggests things I need to change, even if they're true, the natural man inside of me sometimes pops up and says, "You're not seeing it from my point of view." Or, "Who are you to judge?" Or I may even think, maybe you should work on yourself. However, when I'm kneeling humbly before my Heavenly Father and asking in the depth of sincerity, "Father, what do I need to change? Where do I need to repent? Where am I lacking?" a calm feeling comes over me, and at the appropriate time, I hear Him. And His truth, His eternal truth, penetrates my heart. Honest, sincere, personal prayer in those quiet moments opens the window to revelation from our Heavenly Father. We hear Him. He speaks to us. Trying to listen to the quiet impressions of the Spirit and promising my Heavenly Father that I will be more attentive to those things where I can improve seems to me to bring a greater ability for me to hear Him. Real change rarely happens in a day. I know it doesn't for me. But with time, we become more and more than we were. As we hear Him and act on the spiritual direction we receive from Him, He showers His Spirit and His approval upon us. There's nothing better than that. Feeling His approval, feeling His Spirit. The Holy Ghost confirms our Heavenly Father's love for us. And I know in my case, He assures me that even these small steps of progress are helping me to come closer to Him. Algum
pensamento ou sentimento aí sobre o que o Anderson ensinou? Gostaria de compartilhar? Eu concordo com tudo que ele falou, eu concordo. Eu acho que o Senhor, ele sabe dos nossos pensamentos antes da gente terminar de pensar. Eu já tive experiência sobre respostas assim. Eu nem finalizei um pensamento e a resposta já veio. Eu sei que o Senhor ele está em lugares onde a gente não está, escuta conversas que a gente não escuta. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sendo punido, ou então que a gente está fazendo algo de errado, e não, pelo contrário, ele só quer que a gente se mantenha em silêncio e aguardando o melhor que está por vir, porque sempre é o melhor. Sempre. Se eu acredito que todos nós, se a gente for parar para analisar todas as nossas experiências uma a uma, não teve uma delas e que não ocorreu o melhor, que não ocorreu para o nosso bem, né? Então, eu sou muito feliz por isso. Olha, por exemplo, eu não era membro da igreja, né? Então, eu nunca imaginei em toda a minha vida que eu pudesse ter esperança de voltar a ver os meus pais juntos, né? Então, já começo a querer chorar quando eu falo. Então, quando os meus pais, eles não se falavam, então eles faleceram assim, se amando, mas com uma, eu acredito, não sei, não posso julgar, mas eu acredito que não se falavam por conta de coisas que aconteceram. E quando chegou, depois que eu fiz a minha investidura, na semana seguinte, eu já fui fazer o selamento deles. E aí sempre tem aquela coisa, mas será que eles vão aceitar? E aí o que a gente escuta é que a gente deve fazer e que é dado a eles o direito de aceitar ou não no plano espiritual, né? E aquela semana foi uma semana tão serena, uma semana que eu tive tanta confirmação, sabe, que eles estavam felizes, que eles estavam bem. E só a igreja verdadeira de Jesus Cristo é capaz de trazer essa paz, uma paz que excede todo o entendimento, que só Jesus é capaz de nos dar. A paz de que eu vou poder reencontrá-los um dia, né, na eternidade, e que agora eles estão selados juntos, que com certeza, qual é o casal que não quer se selar, apesar de todas as dificuldades, né? E eu selada com eles como filho. Então, eu concordo gênero, número e grau com tudo que o vídeo disse, que a gente sempre deve orar e perguntar ao Senhor o que mais Ele quer que nós façamos. Às vezes é a gente continuar paradinho ali naquele lugar, esperando um pouco, outras vezes é se movimentar e ter o coração aberto e sensibilidade para ouvir o Espírito. E obrigado, Dani. Muito bom. João? Eu, eu concordo com o que a Daniela falou também. Eu acho que o principal, assim, principal objetivo que nós temos que ter na nossa vida é ter um coração arrependido e humilde. O Elder Anderson falou que tem muitas formas que nós temos de escutar o Salvador, né? E ele foi falando como nós podemos ouvir ele. E durante a nossa vida, é sempre que a gente precisa melhorar em algum ponto, a gente precisa ter os ouvidos bem aguçados para entender o que o Senhor quer que eu mude na minha vida. E ele faz a pergunta, né? O que o Senhor quer que eu me arrependa? E a gente precisa ser muito humilde para reconhecer isso. Ele compartilhou a experiência dele de que ele pode ficar chateado às vezes quando algum familiar chama a atenção dele, né? Mas o Senhor, ele vai chamar a nossa atenção também. Ele vai mostrar pra gente o que a gente precisa mudar na nossa vida. E se a gente não tá humilde para reconhecer isso, a vontade dele, a gente vai falar assim: não, eu não preciso me arrepender, eu tô bem do jeito que eu tô, mas a gente precisa ter o ouvido bem aguçado pra gente ouvir a voz do Espírito e entender o que eu tenho que melhorar. Porque o Senhor, ele vai mostrar pra gente. Mas se a gente não tiver com o ouvido aberto, com o coração aberto para receber isso, vai passar despercebido por nós. E a gente vai perder muitas bênçãos que o Senhor promete para nós. Porque nós não estamos fazendo o que ele nos pediu, né? Então a gente precisa ter o coração muito humilde durante toda a nossa vida para a gente reconhecer o que ele quer que a gente escute, o que ele quer que a gente mude. Foi isso o sentimento que eu tive. Obrigado. Excelente, João. Meu convite é que a gente possa, é, hoje mesmo, ponderar sobre isso, né? O que nos falta ainda, né? Será que tem, o que a gente precisa se arrepender? Que a gente possa ser humilde e buscar o Senhor.
De repente, na nossa oração de hoje, ainda antes de dormir, que a gente possa fazer essas perguntas a Ele. Que a gente possa perguntar para alguém próximo de nós, para os nossos pais, para o nosso cônjuge, para quem é casado, para um líder do sacerdócio. O que que eu posso melhorar? O que me falta ainda? Eu costumo fazer essa pergunta para minha esposa. E tem dias que eu tô indo bem, tem dias que nem tanto. E eu preciso melhorar, preciso me arrepender. E precisamos ser humildes e reconhecer as coisas que precisamos melhorar. E acima de tudo, né? Precisamos lembrar dessa verdade. No versículo 2, o Senhor fala para Thomas Bimarch que havia algumas coisas em teu coração e contigo com as quais eu, Senhor, não estava contente. E aqui, amigos, a gente pode saber que o Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem somos. Exatamente. Ele nos vê. Se nós buscarmos a Ele, Ele vai nos revelar. Ele vai nos inspirar as coisas que precisamos melhorar. Ele vai nos mostrar as falhas do nosso coração, do nosso caráter, às vezes, do nosso discipulado. E se nós somos humildes, Ele vai nos conduzir, vai nos ajudar a melhorar. Vai nos moldar, vai nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Eu sou grato por isso, amigos. Testifico que Jesus Cristo é o exemplo de humildade que nós devemos seguir. Ele foi totalmente humilde, totalmente submisso à vontade do Senhor. Que possamos segui-lo, que possamos imitá-lo, possamos estar dispostos a sermos ensináveis e corrigidos quando for preciso. Que não possamos murmurar, que não possamos perguntar o porquê de uma aprovação, mas que nós possamos aceitar de bom grado tudo que o Senhor achar conveniente que passemos. Essa é a vontade do Senhor, esse é o plano dele. Ele vive, ele nos ama, ele é nosso Pai Celestial. Possamos confiar nele. E o melhor está por vir para aqueles que são justos e obedientes. O melhor está por vir. E dessas verdades eu testifico, queridos amigos. E faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, amigos, pela sua participação, pela sua presença aqui na nossa aula hoje. Nossa próxima designação será as sessões 115 a 120, que é a designação do Vem Segue-me da próxima semana. E, Vamos. professor, eu, Oi? eu amei muito tudo que a Sabrina falou quando ela falou sobre o slide. E exatamente também tudo que eu penso. Só tem as frases que ela disse, eu sempre digo também, para mim só tem mais uma que eu sempre acrescento quando eu estou nessas situações. Eu sempre digo assim: eu não preciso entender, eu só preciso acreditar. Eu não preciso entender, eu só preciso acreditar. E aí realmente as coisas sempre Pô, melhoram. é verdade, é uma boa, viu, Dani? Não adianta a gente tentar entender tudo. A gente só precisa confiar, né? Estar com o Senhor. Quem sabe lá na frente a gente entende algo, né? Mas precisa estar com o Senhor, só É, isso. a palavra fala, né, que ele nos dará as respostas que forem convenientes a ele. Então, depende dele, né? Que for Isso aí. conveniente para a gente saber e a vontade dele. Sempre. E é lindo quando a gente fala, né, que seja feita a vontade do Senhor, porque sempre muito mais do que a gente pede, o que a gente pensa, é sempre muito melhor. E no tempo dele, né? No tempo dele. Obrigado. Exatamente, no tempo dele. Obrigado, Dani. Obrigado a todos. Vamos encerrar com uma oração. Deixa eu ver aqui. Vitória, você pode orar pra gente, minha irmã? Por favor. Posso sim, irmão. Tá bom. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos pela expiação de Jesus Cristo, agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Em especial por esse momento que nós tivemos, de poder aprender mais sobre o teu Evangelho. Pedimos que o Senhor nos ajude sempre, possamos reconhecer nossas falhas, poder nos arrepender e ser humildes, possamos estar dispostos a ouvir tua voz e a poder fazer aquilo que tu queres que nós façamos.
Pedimos que nos ajudes com nossas dificuldades a cada um de nós, abençoe nossa família e que nós possamos ter um bom resto de semana. E essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Vitória. Amém. Obrigado, Dani, Sabrina e João também pela participação. Obrigado, irmão Fábio. Boa noite. Boa noite. Até mais. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, Beleza. tchau. Boa noite. Boa Já noite. assinei a lista de Melhoras, Dani. frequência. Não esquece de assinar a lista, hein? Melhoras aí. Tchau, obrigada. Tchau.